dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que grandes respostas chegarão, que receberemos a direção certa na hora certa e que o Senhor não nos deixará confundidos. Pedimos a Deus a luz da sabedoria divina, nos guiando, nos mostrando o que devemos fazer, e cremos, ó Deus, que grandes e poderosas coisas veremos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que caia por terra agora todo o laço de Satanás, toda a armadilha das trevas e tudo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate retirada. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe seus sonhos. Oro por portas abertas na vida dela e declaro: nada de mal a atingirá. Declaro que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, a guiará. Podemos aguardar grandes respostas, como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Damos honra, damos glória, damos louvor ao Senhor nosso Deus. E sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Gratidão, meu Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você já experimentou acordar pela manhã com a voz do Senhor te dirigindo? Foi isso que aconteceu comigo quando acordei hoje. Tivemos uma reunião ontem, onde resolvemos muitas coisas. E o Senhor hoje pela manhã me despertou com uma direção, um pensamento. Porque fiz a reunião ontem e algumas coisas estão em ajuste ainda. E hoje pela manhã o Espírito Santo começou a movimentar as peças e me mostrar: o lugar desse não é aqui, o lugar desse é aqui, o lugar desse é aqui. E começou, sabe, a falar comigo. Existe uma grande bênção quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Há anos eu carrego uma frase comigo que quando você entra na presença de Deus, Ele mostra falhas até nos seus melhores planos. Porque a presença de Deus, gente, isso é importantíssimo você aprender. A presença de Deus, ela tem 100% de alinhamento ao propósito. Ou seja, quando você entra em contato com a presença de Deus, se alguma coisa na sua vida está desalinhada, se alguma coisa na sua vida está fora do lugar, ou a coisa, sabe, não está do agrado de Deus, Ele vai te mostrar. É por isso que nós dependemos da presença de Deus. Eu quero dizer para você que se você se tornar uma pessoa dependente da presença de Deus, se você se tornar uma pessoa dependente da presença de Deus, você verá coisas na sua vida que você nem sonha hoje. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, seja na oração das 6, seja na oração das 18, quando você entra aí no seu quarto de oração,
tudo aquilo que estiver fora do lugar, o Senhor vai te mostrar, porque na presença de Deus há 100% de alinhamento, há 100% de assertividade. É por isso que nós temos que ir à presença, para consultar a Deus, ir à presença de Deus, para receber as instruções. Chega de ter perdas financeiras, chega de fazer maus negócios, chega de fazer péssimas decisões, chega de fazer más sociedades que mais vão trazer prejuízo para você que alegria e esperança. Sabe, eu creio que quando você está alinhado com Deus, se acontecer qualquer coisa com você no meio dessa caminhada, se acontecer qualquer coisa com você no meio dessa caminhada, o Espírito Santo de Deus irá te recompensar. O Senhor Deus te amparará e o Senhor Deus irá com você para dentro da fornalha. É isso que as pessoas não entendem. O alinhamento com Deus na nossa vida produz algo que marca a nossa vida, porque o teu destino e o propósito que Deus tem na sua vida tem que estar alinhado com a presença de Deus. Qualquer desalinhamento vai trazer problemas para você. Qualquer desalinhamento vai trazer prejuízo para a sua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui da Daniele. Olha esse testemunho. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho testemunhar as bênçãos recebidas de Deus. Quando me casei, não consegui engravidar e na primeira gestação perdi um bebê. Minha mãe já acompanhava o Senhor pelo canal e sempre que eu soubesse, ela participou de uma campanha. Logo depois eu tive meu primeiro filho, que hoje tem 3 anos. Através do compartilhamento da minha mãe, comecei a acompanhar todas as orações com você e engravidei de gêmeos, 2 meninas, que hoje têm 9 meses. Sou muito grato a Deus pelo milagre recebido. Que o Senhor abençoe você e sua família. Obrigado por nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Oh, meu Deus, que maravilha! Ô, irmã, eu já perdi as contas de quantas mulheres eu orei que não podiam engravidar e que engravidaram. Sabe, já passou do milhar. Talvez alguém diga assim, não, esse número aí tá muito inflado. É muita mulher para mais de 1.000 mulheres. Mais de 1.000 mulheres, através das orações, Jesus Cristo curou e Jesus Cristo colocou um bebê nos braços delas. Eu sei que parece bastante e parece ser um número assim, não, isso é um número muito grande. Eu vou dizer para você, mais de 1.000 mulheres já engravidaram. Aqui, Deus operou um milagre na vida delas. Há alguns anos atrás, eu era pequeno ainda, sabe? Eu era pequeno, devia ter lá meus 8, 9 anos. E meu pai tinha um amigo que era pescador em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E esse senhor pescava muito, sabe? Ele ia nos lugares e pescava, e ia em rio, e enfim, viajava muito. E um dia nós fomos pescar com ele. E eu perguntei para ele, era pequeno, era criança, mas nunca vou me esquecer da resposta. Perguntei para ele, vem cá, quantos peixes você já pescou na vida? Fiz essa pergunta para ele. E ele disse, olha, se colocar um do lado do outro, dá mais de quilômetro. E eu disse, mais de quilômetro? E ele disse, sim, eu já peguei tanto peixe, que se colocar um enfileirado no outro. E sabe, depois eu pensei na minha cabeça, isso é história de pescador, né? Isso é história de pescador, mas de fato ele tinha tido grandes pescas e também pescava profissionalmente. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E hoje, né, mais de 1.000 mulheres já engravidaram nas orações aqui, e eu louvo a Deus, porque isso é milagre. E vocês sabem, vocês me acompanham aqui, alguns dos testemunhos. Todos os dias minha equipe me manda uma lista de testemunhos. Eu leio um, né? Porque se eu ler todos aqui, não dá tempo. Ok?
Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, quero pedir a toda pessoa que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Quero pedir que você mande essa live para 10 pessoas. Deus vai te usar hoje. Amém? Deus vai te usar. Deus te colocou aqui e vai te usar para você compartilhar essa live com pelo menos 10 pessoas. Eu quero falar de 5 coisas que Deus gostaria que você lembrasse, porque esquecê-las pode custar muito caro para você e para mim. A primeira coisa é: lembre da fonte de todas as bênçãos na sua vida. Quem é a fonte de todas as bênçãos na nossa vida? Será que vem da empresa a minha bênção? Será que vem do governo a minha bênção? Será que vem do meu patrão a minha bênção? Não. A tua bênção vem do Senhor. Deus pode usar homens para te abençoar, mas a tua bênção vem do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18: mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois Ele lhe dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou a seus pais, como neste dia. Mas se você esquecer do Senhor seu Deus e seguir outros deuses e os servir e se curvar diante deles, hoje declaro contra você que certamente perecerá. Então nunca podemos esquecer que Deus é a fonte da nossa bênção. Então toda coisa boa, toda vitória, todo milagre, todo livramento, toda provisão vem do alto. Vem do alto. Vem lá do Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a bênção vem do alto. Então eu nunca posso esquecer, Deus é a minha fonte. Então eu não preciso viver para agradar as pessoas. Isso não significa que eu não tenho que ser uma boa pessoa com as pessoas, que eu não devo ser generoso, não significa que eu não devo tratar as pessoas com respeito, não significa que eu não tenho que ser educado com elas, não, isso faz parte da vida. Mas significa que as pessoas não são minha fonte. Minha fonte é Deus. Aleluia! A sua fonte tem que ser Deus. A sua fonte não tem que ser o homem. A sua fonte não tem que ser coisas. A sua fonte tem que ser Deus. Aleluia! E quando você compreende isso, que a minha fonte é Deus, então eu não vou viver bajulando as pessoas. Eu vou viver para Cristo e vou fazer o meu melhor para as pessoas e Deus vai me honrar. Eu já vi muitas pessoas, sabe, querendo agradar a A, querendo agradar a B, querendo, sabe, a todo momento estar preocupado em agradar o mundo. Jesus não agradou todos e você também não vai agradar. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Se eu vou fazer de Deus a minha fonte de bênçãos, eu não devo me preocupar com o que pensa o homem de mim? Glória a Deus! A segunda coisa que você tem que lembrar é: lembre-se dos votos que você fez ao Senhor. No Salmo 68, verso 19, a Bíblia diz... Aliás, Salmo 50, verso 14, ofereça um sacrifício de ação de graças a Deus e cumpra seus votos ao Altíssimo. Você sabia que faz anos que eu não bebo refrigerante e não como arroz? Para aqueles que são novos aqui, talvez não saibam disso, mas faz anos que eu não tomo refrigerante e não como arroz. Aí você pergunta: mas você não gosta de refrigerante? Você não gosta de arroz? Um monte. Mas fazem mais de 10 anos, mais de 10 anos que eu tenho esses votos. E daí você pergunta: e por que você fez esses votos? Foram momentos muito difíceis da minha vida. Sabe quando você entra na fornalha do fogo cruzado e você pensa assim: eu não vou sobreviver a isso? Foi em momentos da minha vida que eu pensei que eu não iria sobreviver. Eu pensei que eu não iria sobreviver àqueles momentos. Eu pensei que eu iria ser envergonhado. Eu pensei que eu nunca venceria aquelas lutas. E eu descobri o poder do voto na Bíblia. E fui dirigido pelo Senhor, porque é importante você fazer voto dirigido por Deus. Não dá para fazer voto da sua cabeça, mas eu fui dirigido por Deus a usar o voto como uma arma espiritual para que eu pudesse vencer aquele momento difícil da minha vida. E por incrível que pareça, quando eu fiz os votos, em questão de dias, Deus mudou a situação. Aí você diz: você vai ficar a vida inteira sem refrigerante, a vida inteira sem arroz, a vida inteira?
E assim eu tenho sido. Nem bolinho de arroz eu como. Nem bolinho de arroz eu como. Porque eu tenho entendido da parte de Deus que se Deus é fiel comigo, se Deus é fiel comigo nos momentos da minha dificuldade, eu tenho que ser fiel com Ele nos momentos da minha fartura. Então você tem que entender isso. Nunca esqueça que um voto não pode ser quebrado. Digamos que você quebrou um voto, peça perdão a Deus, mas não faça mais voto assim, se for para quebrar. Porque a Bíblia diz que o voto que você quebra, você acaba sendo um tolo ao quebrar um voto. Então não faça isso. A terceira coisa que você tem que lembrar constantemente é da bondade do Senhor. No Salmo 68, verso 19, diz assim: bendito seja o Senhor todos os dias, o Deus da nossa salvação nos enche de benefícios. A bondade de Deus está sempre nos cercando, mas nós temos que reconhecer a bondade dele. Aí você diz: aonde está a bondade de Deus comigo? Bem, se a tua mesa está farta, é a bondade de Deus. Se você vai para o trabalho em paz e volta do seu trabalho em paz, é a bondade de Deus. Se você tem bons amigos que você pode contar, é a bondade de Deus. Se o Senhor tem realizado teus sonhos, teus projetos e tem te abençoado, levando você à conquista, é a bondade de Deus. No Salmos 23, verso 6, a Bíblia diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia. Então, a bondade do Senhor nos acompanha. Então eu lembro que é a bondade de Deus, eu lembro que é a bondade do Senhor que está me acompanhando. Então não é que eu tenha sorte. Alguém pode dizer: não, é sorte, algumas coisas que acontecem com você. Não, eu não acredito em sorte. E digo isso com a boca cheia. Sabe, eu não acredito em sorte. Eu acredito na bondade de Deus comigo. É isso. Eu acredito na bondade de Deus. Eu não darei a sorte, essa glória. Toda a glória eu dou a Deus, eu dou a Jesus Cristo, que me trouxe aonde eu estou, que tem feito coisas maravilhosas na minha vida e que tem me guiado. E enquanto eu estava falando, sabe, isso, sobre a bondade de Deus, o Senhor me mostrou uma pessoa numa cadeira de roda que está aqui me vendo. E o Senhor manda dizer para essa pessoa que está aí nessa cadeira de roda, que encheu os olhos de lágrima em um momento dessa palavra: Deus te ama e está te visitando. Deus te ama e está te visitando. E você verá a glória de Deus. O Senhor também me disse: diga ao Charlie que eu estou visitando ele e toda a sua casa. E o Senhor me disse, Charlie, que está dando um livramento para um filho seu. E mais, não tente se desfazer, Charlie, do que foi Deus que te deu. Talvez você não queira algumas dores de cabeça mais, mas o Senhor manda dizer para você que esse foi o meio que Ele abençoou a ti e a tua casa. Então, não recuse a bênção de Deus, Charlie. É o que o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. A quarta coisa que nós não podemos esquecer é de expressar a nossa gratidão com ações de graças. No Salmo 107, a Bíblia diz: louvai a misericórdia do Senhor e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereça sacrifícios de louvor e publique suas obras em alegria. Você já agradeceu a Deus hoje? Diga assim comigo: gratidão, Jesus. Diga assim comigo, diga a palavra, que saia da sua boca a palavra gratidão. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, meu Pai. Você tem que usar mais a palavra gratidão? Você tem que usar mais a palavra gratidão? Encha a sua boca e diga: gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, por todas as tuas maravilhas. Obrigado porque tem cuidado de mim e da minha casa. Gratidão a Deus por ter me livrado da sombra da morte. Obrigado, obrigado, obrigado. Você tem que aprender a ser grato. Sabe, você reclama tanto do carro que tem. Seja grato pelo carro que tem. Você reclama tanto da casa que mora. Seja grato pela casa que mora. Eu estou sempre dizendo para os meus filhos, eu digo: não reclamem, não reclamem, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo seja grato, em todo tempo transborde em gratidão, vá para o seu serviço agradecendo por ter um serviço. Se você, sabe, não tem um carro ainda e vai para o serviço de a pé, ou de ônibus, ou de metrô, sabe, lá em São Paulo as pessoas ficam 3, 4 horas no metrô.
e indo para um lado e para o outro, e muitas vezes chego em casa perto das 10 às 11 horas da noite, e eu fico pensando, essas pessoas, elas são muito desafiadas pela vida, e mesmo assim, sabe, eu tenho encontrado pessoas que, apesar de alguns desafios, elas são gratas a Deus. E eu quero dizer a você, seja grato a Deus. Você reclama tanto das contas para pagar, reclama tanto que a empresa não está bem, você tem que começar a transbordar de gratidão. E eu vou dizer para você, quando você transbordar de gratidão, você vai ver um up nos seus negócios muito grande, porque você atrai a presença de Deus com gratidão, você atrai a presença de Deus liberando palavras de gratidão. Senhor, gratidão por essa loja, gratidão por esse escritório que eu tenho, gratidão por toda a tua bondade na minha vida. Quando você libera gratidão, sabe, você está atraindo Deus para a sua vida, porque é um louvor que você está dando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, Senhor, obrigado por tudo. Declara aí nos comentários, obrigado, Senhor, gratidão, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, gratidão, Senhor, gratidão. E o Senhor me mostra a vida de uma Helena, que Ele está visitando nesse momento, e Ele está dizendo, Helena, abre a tua boca que eu te encherei. Helena, abre a tua boca que eu te encherei. Glória a Deus, o Senhor está visitando Helena, sua casa, sua família, com provisão, com resposta no dia de hoje. Helena, aleluia. O Senhor está visitando uma pessoa que faz aniversário no dia 19 de outubro, que está aqui nessa live. O Senhor está quebrando barreiras. O Senhor está desfazendo laços contra você. E aquela pessoa que te incomodava do passado, Deus está cuidando. E a quinta coisa, lembre-se das palavras dos apóstolos e profetas a respeito da vinda de Cristo. Em Judas capítulo 1, verso 17 e 18 diz, mas vocês, amados, lembre-se das palavras que foram ditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, aqueles que vos disseram, nos últimos tempos haverá escarnecedores que andarão segundo seus maus desejos. Você tem que lembrar das palavras dos apóstolos e dos profetas na Bíblia, porque ali tem muito alerta de Deus para me ajudar a caminhar com Deus no temor dEle e não me desviar. Então lembre-se da palavra em todo momento, até nas suas decisões. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa palavra foi bênção. Quero declarar agora o Salmo 91 e olha só um recado. Nós teremos uma escola de profetas dia 9 e 10 de janeiro. E agora restam 10% das vagas, tá? Então agora restam apenas 10% das vagas. Glória a Deus por isso, tá? Até o final da tarde está fechada. Provavelmente na oração das 18 eu vou dar um anúncio que as vagas se encerraram. Você já orou sobre isso? Será em São Paulo, em Alphaville ali. E vai ser incrível. E se você quiser participar dessa escola, aprender a tomar decisões, aprender a ouvir a Deus, você tem que aprender a ouvir a Deus até para os seus negócios. Eu convido você, hoje mesmo, vá lá no meu site e faça a sua inscrição para a Escola de Profetas. Agora restam 10% das vagas. Eu estarei trazendo preletores até do exterior. Vai ser maravilhoso. 9 e 10 de janeiro. Se prepare para começar o ano debaixo de instruções, debaixo de decretos proféticos. Esse é o meu convite para você, ok? Se o Espírito Santo tocar aí no seu coração, se você ouvir a Deus, vem estar com a gente. Amém? Vem estar com a gente. Eu creio que até às 18 horas as vagas estarão encerradas. Salmos 91. E você que não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Domingo estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 9 horas da manhã, tá? Então, domingo agora estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur. E me esqueci o número de novo, depois eu pego o número certinho, mas é na rua Carlos Ur, não tem como você não ver, fica do lado da Honda, é bem próximo da Honda, tá? E você é nosso convidado, domingo às 9 da manhã. Eu sei que tá se programando aí muita gente para vir para cá e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Amém? Muito bem, Salmos 91, compartilha aí. Com 10, com 20, com 30, vamos compartilhar essa oração. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Teu dia vai ser uma bênção. Escreve aqui, meu dia vai ser uma bênção. Escreve aí, faça uma declaração profética, escreva, meu dia será uma bênção. Escreve aí, porque eu creio. E eu vou liberar essa palavra até às 17 horas de hoje. Vai ter muita gente aqui que vai receber grandes respostas de Deus. Em nome de Jesus está liberada essa palavra, você crê? Então diga, eu creio, eu vou ter respostas de Deus no dia de hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, gratidão, Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Não queremos esquecer essas coisas, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso espírito, ao nosso coração hoje. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa live junto conosco. Toque-a com o teu poder e com a tua graça. Desfaça agora, Jesus, toda obra maligna, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que adoece. Que saia do caminho, que saia da vida dessa pessoa. Que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça, Jesus. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus. E que seja desfeito agora todo laço do inimigo. Que seja desfeito todo laço do inimigo. Que tudo aquilo que vem contra essa pessoa, tudo aquilo que vem contra ela, para perturbá-la, para tentar destruí-la, no nome de Jesus nós oramos, para que todo mal seja cancelado. Toque com o teu poder, Espírito Santo. Toque com a tua graça, Espírito Santo. Dá vitória, Pai, a essa pessoa. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. Que caia por terra todo o plano do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, seja curada. Que a mão do Senhor seja sobre ti agora, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão do Senhor seja sobre a tua casa. Que tudo aquilo que vem contra ti, que por 7 caminhos bata em retirada. Eu oro pela cura total de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, infecções, inflamações, dores, câncer, alergia. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos nossa fé no Senhor Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba o toque de Deus. Senhor, leva embora também as angústias, leva embora a ansiedade, a pressão que essa pessoa está sentindo, a contrariedade espiritual. Os planos do inimigo estão por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor agora. No nome de Jesus Cristo. Ser tocado agora. Meu Pai, eu oro para que grandes respostas sejam liberadas agora, no nome de Jesus Cristo. Respostas, Pai, de processos, de negócios, respostas que essa pessoa está aguardando, que haja uma liberação do Espírito sobre a vida dela, no nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre a tua vida, bênção sobre a tua vida, paz sobre a tua vida, alegria sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilha essa oração com 10 pessoas ou mais. Te aguardo às 9 da manhã aqui junto comigo. Eu tenho uma palavra para compartilhar contigo e que Deus te abençoe, Deus te guarde.